Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba. E hoje nós vamos para mais uma aula. Nós vamos falar sobre os diferentes textos como exercício para o ator, né? Nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre interpretação verbal. Se você não viu, dá uma olhada porque está muito legal. E aqui é mais um detalhe, mais um ponto que é importante de trazer para vocês. Por quê? Todas aquelas técnicas, né? Tudo aquilo que eu falei da interpretação verbal, quando você traz com mais, com alguns reforços, né, para o seu trabalho interpretativo, isso ajuda muito. E uma das coisas que é importante a gente observar são os textos, né? Aqui a gente vai entrar um pouco no trabalho de mesa, que é um trabalho. O que é trabalho de mesa, professora? Trabalho de mesa é aquele trabalho onde a gente precisa conhecer o texto que a gente está falando, né? Que a gente vai subir no palco para interpretar. Então a gente precisa conhecer. E a gente precisa conhecer a fundo, né? E também aquele texto onde a gente pode observar, ler, para trazer como base para o nosso trabalho de interpretação. Então, isso é muito importante, isso é muito legal para você, se você gosta do trabalho interpretativo do ator, essa é uma aula para você. Bom, nós temos diversos tipos de textos, tá? E isso também, gente, é para quem está fazendo faculdade, né? Para quem quer fazer faculdade, o Enem, todas essas diferenças, né? Que o teatro também trabalha muito, né? Que precisa se conhecer, porque teatro não é só brilhar no palco, né? Também tem um trabalho muito de leitura, de conhecimento do texto, um trabalho muito, né? Que é importante também, o teórico mesmo, né? Então isso também para você que tá querendo prestar o Enem, querendo fazer parte disso também, é importante. Olha como o teatro, ele é amplo, né, gente? Bom, vamos lá. Então, assim, quais são os textos diferentes, né, que a gente pode citar aqui? Eu selecionei um conto, tá? Eu peguei um livro aqui, gente, de conto. Por quê? Eu quero falar da diferença da estrutura, tá? A estrutura do conto, e aí a gente vai falando das estruturas de textos e como isso tudo a gente pode utilizar para montar os personagens. Então vamos lá. O conto, gente, ó, vou pegar um conto aqui. Aqui já é um livro são vários contos, né? Da Ana Maria Machado, Cristina Porto, Flávio de Souza, Ruth Rocha e Silvia Orto, tá? E dentro dele, vários contos. Então, o que é um conto? O conto é onde você observa que é uma estrutura onde é contado uma história, né? E aí você percebe que tem aqui eu vou pegar a Cristina Porto, vai, um exemplo. Marco e Apolo. Ó, Marco e Apolo, tá? E aí o que acontece? Ele é uma estrutura de uma contação, né? Onde ele vai contar o que está acontecendo dentro dessa história. Aí a gente conhece aqui, ó. Eu sozinho. Minha mãe diz que desde pequeno eu sou assim. Eu sozinho. Eu consigo. As primeiras frases que consegui articular foram essas duas, que na verdade querem dizer a mesma coisa. Bastou perceber que podia pegar na colher de sopa e eu como sozinho. Ficava todo lambuzado, metade da sopa ia fora, mas a outra metade eu consegui engolir sozinho. Então percebe que é como se fosse uma pessoa contando a sua história. Ela está contando como que cresceu, as primeiras palavras, como era. A gente vai percebendo um pouco do caráter, da característica dessas pessoas, desse personagem, né? Então, o conto é isso. O conto é essa forma de contar a sua história. E muitas vezes, por exemplo, no teatro, às vezes a gente precisa, vamos supor, a gente precisa fazer uma história, um momento a gente precisa contar. Um momento que a gente está sozinho, a gente fala que é até um monólogo, né?
Monólogo é quando a gente tem apenas um ator no palco, sozinho, fazendo a sua peça. E em diversos momentos, mesmo que você tenha um espetáculo onde tem vários atores, em alguns momentos acontece do ator, de sair todo mundo e ficar apenas um para contar algo, para falar alguma coisa, enfim, falar um pouco de si, né? Isso acontece bastante. E geralmente são contos, né? São a estrutura de contos que é trabalhado, que é elaborado para aquele ator fazer. Então, isso é muito importante quando você for fazer esse tipo de trabalho, buscar esses conhecimentos de como é contar, como é fazer esse trabalho de levar uma história, uma contação, tá? Então, isso é importante você conhecer. E aí nós temos outro aqui também, que é a poesia. Também é um livro, tá? Com várias poesias, ó. Né? Tem Mário Quintana, são várias poesias. Aí aqui a poesia, todo mundo já viu com certeza, né? São coisas menores, ó. Cecília Meirelles, ó. Vamos ver aqui, ó. São textos de uma estrutura menor, né? E também tem um palavreado diferente, né? Ó, vamos lá. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço. Esta procura de espaço para o desenho da vida, já por exausta e descrita, não me animo a um breve traço. Saudosa do que não faço, do que faço, arrependida. É lindo, mas também é um vocabulário, é uma forma diferente de dizer, de entender aquele texto. Ninguém fala assim na rua, meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço. O que ela tá falando? Por que ela tá falando isso? Cansaço, aço? O que tem o aço a ver com cansaço? Então, isso tudo faz parte da estrutura da poesia. Isso faz parte desse processo. E que também é importante estudar. Um exemplo. Vamos supor que você vai fazer um personagem onde você faça um poeta. O poeta, ele tem formas diferentes, né? E geralmente o poeta, né, ele tem aquela mania de falar tudo dessa maneira, né? Porque é a forma que ele gosta, é a forma que ele percebe, ele desenha as palavras dentro dele. Então ele fala desta maneira. Então, olha a importância do ator estudar esse texto. Poxa, preciso entender essa estrutura. Por que é que essa pessoa fala desse jeito? O aço do cansaço que tem a ver. Não, eu preciso entender. Então, olha a importância do ator buscar o entendimento disso, né? Bom, vamos lá para outro texto. Aí nós temos uma novela. Ah, essa aqui é fácil, professor. Eu vejo novela todos os dias na televisão. Ok, mas você já leu uma novela? Alguém já leu uma novela? Esse aqui é uma novela do Graciliano Ramos, gente. E aí, como é que é uma novela? Aí nós vamos entender. Ó, a novela, ela é dividida em capítulos, né? Como você já sabe, que você vê na TV todos os dias, são capítulos. E no texto também, ó. No texto a gente tá tudo dividido em capítulos. Ó, capítulo 1. Aí, vamos lá. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha um olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ô, pelado!" Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo. Deu para se assinar o carvão nas paredes. Doutor Raimundo Pelado. Percebe que também, aí a gente fala assim, ah, então é por isso que quando a gente está assistindo uma novela, a gente vê esses detalhes, né? Provavelmente na cena viria um menino, e aí com essas características que ele citou aqui, e aí viriam outros meninos brigando, falando, gritando, ô pelado, ô pelado. Então, tudo isso a gente começa a perceber e entender também através de uma leitura. E é também divertido porque na novela a gente já tem a cena pronta. Quando a gente lê, a gente que cria a nossa cena, né? A nossa novela interna a partir da leitura. Então, olha como é interessante também esse tipo de linguagem. Bom, aí aqui, né? Eu vou continuar essa aula na próxima aula. A gente continua aqui, que tem muita coisa aqui que também serve de base para te ajudar
na interpretação, na construção do seu personagem, tá bom? Vamos lá para a próxima aula? Vem comigo!